Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Ops, não é uma live, tá gravado. Por quê? Porque a live 44 ao vivo tivemos problemas com a internet e aí eu prometi para quem estava ao vivo que eu traria as mesmas questões de forma gravada. Então, essa aula é baseada em feedbacks, né? As 12 questões que eu separei aqui é baseada em feedback quem vem fazendo a prova, tá? Então, fique aí, porque há uma grande chance de na sua prova ter questões dessa live aqui. Fica comigo, vamos aprender um pouco mais. Eu quero trazer primeiramente também uma dica, é o seguinte, aproveitando que está gravado, você vai fazer assim, ó. Quando eu colocar a questão, você pausa, escolhe a alternativa que você iria na prova, né? Qual alternativa você julga que é a correta, e aí para você acertar essa questão, para você responder, você vai criar uma linha de raciocínio. E aí, quando eu explicar, você vai ver se faz sentido a sua linha de raciocínio ou não, tá? Faz isso, porque isso vai ajudar no seu aprendizado. Isso vai mostrar se você sabe o conteúdo ou não. Se você não sabe o conteúdo, você pode ir lá no curso rever as aulas sobre esse assunto, tá? Ou me acionar aí nas redes sociais para me explicar um pouco mais, tá bom? Vamos embora lá? Questão número 1. Olha só essa questão. Liquidez e horizonte de investimento estão relacionados no mundo dos investimentos. Das situações a seguir, qual a que supõe maior risco para o investidor? A. Investimento de alta liquidez para um horizonte de longo prazo? B. Investimento de baixa liquidez para um horizonte de longo prazo? C. Investimento de baixa liquidez para um horizonte de curto prazo? Ou D. Investimento de alta liquidez para um horizonte de curto prazo? Aqui está dizendo sobre qual que supõe maior risco. Maior risco. Qual dessas alternativas fala de maior risco para o investidor? E aí? Qual que você escolheu aí? Lembra o seguinte, alta liquidez, um investimento de alta liquidez não é um risco para o investidor. Concorda comigo? Então, por exemplo, você tem um ativo. Ele é altamente líquido. Significa que você consegue transformar esse ativo em dinheiro com muita facilidade. É um risco, isso é bom, né? Todo mundo quer ativo com muita liquidez, ninguém quer algo com dificuldade para você transformar em dinheiro. Na hora que você precisar transformar em dinheiro, você correr risco de liquidez. Então, a alternativa A, que fala de investimento de alta liquidez, e a D, que fala de investimento de alta liquidez, não é, né, um maior risco, né? Isso é menor risco. Então, a gente pode eliminar aqui a alternativa A e a alternativa D. Concorda comigo? Beleza? Vamos junto então. Olha só. Então, ficamos entre a B e a C. Aí a B fala o seguinte, investimento de baixa liquidez para o horizonte de longo prazo. Então, isso aí tá ruim ou tá bom? É ruim para o investidor? Por exemplo, investimento de baixa liquidez, ou seja, você pode, é difícil transformar esse ativo em dinheiro, mas o seu horizonte é de longo prazo. Você pode esperar para resgatar, para conseguir transformar em dinheiro. Se você pode esperar, você tem menos dificuldade, né, para vender. Ou seja, você pode esperar para resgatar, para transformar em dinheiro. Se o seu horizonte é de longo prazo, isso vai facilitar para que você não tenha risco de liquidez. Então isso não é o maior risco, né? Qual que é o maior risco? Se você tem um investimento de baixa liquidez para um horizonte de curto prazo. Imagina que você tem uma semana só de prazo, precisa do dinheiro. E aí você vai tentar vender esse ativo, você vai sofrer risco de liquidez. A mesma coisa você pensar assim, ó, quero vender um carro rapidão, estou precisando vender o carro hoje. Ou seja, seu horizonte de tempo, seu horizonte é curto prazo. O que vai acontecer? Você vai ter que vender barato, provavelmente, né? Você vai ter que vender abaixo da tabela FIPE, abaixo do preço de mercado. Isso é ruim, ou seja, tem um maior risco para você se você tiver um investimento de baixa liquidez e o seu tempo for curto, tá? Então, aqui tem um maior risco, né? Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa C de casa. Beleza? Tranquilo? Entendeu o conceito? Então, bora lá, questão número 2. Em regra geral, a cobrança de taxa de performance é vedada nos fundos classificados como renda fixa, cambial, ações e multimercado. B. Renda fixa, crédito privado, cambial e multimercado. C. Renda fixa curto prazo, renda fixa simples e renda fixa longo prazo. D. Renda fixa curto prazo, renda fixa simples e renda fixa referenciado. E aí, qual alternativa você escolheu? A, B, C ou D? Lembra o seguinte, taxa de performance. Olha essa palavra aqui, performance. Tem a ver com a performance do gestor. Vamos lembrar o que o gestor faz? Né? Porque é um assunto que muita gente tem dúvida, né?
a questão das funções no fundo de investimentos. Gestor, ele apenas compra e vende, né? É isso que ele faz, tá? Não confunda com administrador. O gestor faz o seguinte, imagina que você está estudando aí para certificação, você tem lá um dinheiro para aplicar. Você vai no banco e aplica em um fundo de investimento. Ou aí pelo aplicativo mesmo do banco, né? Aplica no celular, você entra e aplica no fundo de investimento. Quando você aplica, o dinheiro entra no fundo. Quando o dinheiro entra no fundo, o que o gestor tem que fazer? Ele não pode deixar o dinheiro parado ali, senão não rende, né? Ele precisa ir no mercado e comprar ativos, de acordo com a política de investimentos. Então imagina que você investiu num fundo de ações. Um fundo de ações, o gestor vai fazer de tudo para conseguir que essas ações rendam. Ele vai ter que ter uma performance muito boa, né? Porque as ações, elas oscilam o tempo todo, é uma subindo, outra caindo, aí é toda uma volatilidade de mercado. O gestor vai ter que estudar as ações, estudar o mercado, vai ter que ter uma boa performance para te dar uma boa rentabilidade. Então é justo que ele cobre um percentual se ele performar bem. Ou seja, se o fundo de ações, por exemplo, ficar acima, conseguir uma rentabilidade superior ao Ibovespa, que é o benchmark de ações, né? O que é o Ibovespa? É as ações mais negociadas no mercado, né? As ações mais negociadas. Se o Ibovespa deu X e o seu fundo deu X mais 10%, por exemplo, sobre esses 10% que ele deu a mais, ele pode cobrar uma taxa de performance. Isso pode estar no regulamento. Então, por exemplo, ele pode estar no regulamento lá assim, ó, 20% sobre o que exceder o Ibovespa. Opa, 20% é como você fica com 80% desses ganhos, 20% é do gestor. É como se fosse um PPR, um bônus para o gestor conseguir sempre maiores rentabilidades, se esforçar um pouquinho mais, né, para entregar mais, porque isso ele também ganha, tá? Agora, por exemplo, um fundo renda fixa referenciado. O que é um fundo renda fixa referenciado? É um fundo que busca acompanhar um benchmark, é um fundo passivo. Então, por exemplo, fundo referenciado DI, ele busca acompanhar o DI. Então, ou seja, se ele busca acompanhar, esse fundo não pode ter taxa de performance para o gestor, né? Como é que eu vou dar um bônus para o gestor para ele tentar ganhar mais? Para ele tentar ganhar mais, ele está sendo um fundo ativo. O que é um fundo ativo? É aquele que busca superar um benchmark. Então, ele não pode tentar superar, ele tem que acompanhar o benchmark. Então, um fundo referenciado, ele é um fundo que é vedado ter taxa de performance, entendeu? Entenderam, belezinha? Fundo renda fixa simples. Um fundo renda fixa simples, ele é tão simples que ele precisa investir 95% do dinheiro em títulos públicos federais ou em outros ativos com a mesma classificação de risco. Não tem muito segredo também para o gestor desse fundo, né? Entra o dinheiro que ele precisa fazer, já comprar título público, título de baixo risco. Também não exige dele uma performance, também é vedado cobrança então de performance aqui. Agora um fundo cambial envolve moeda estrangeira, concorda comigo? Onde o cara tem que comprar dólares, tentar acompanhar dólar, por exemplo. Envolve uma expertise do gestor. Multimercado, você deixa na mão dele para fazer o dinheiro render. Ou seja, também pode ter taxa de performance. Então ali está perguntando, aqui na questão, qual que é vedado. E aí, qual que não pode ter? Ó, renda fixa cambial pode ter, ações pode ter, multimercado pode ter. Ou seja, então não pode ser a A. Aqui na B, cambial e multimercado, também não pode ser. Aí aqui na C tem aqui renda fixa curto prazo, renda fixa simples, renda fixa longo prazo. Pessoal, olha só, renda fixa longo prazo, aqui nós estamos falando o seguinte, um gestor vai entrar nesse fundo aqui, ele vai gestão desse fundo, longo prazo, ele vai comprar ativos com vencimento muito longos. Ele vai ter que escolher bons ativos, né, com riscos, rating bom, porque é longo prazo. Imagina vencimentos de debêntures longo prazo. Então, aqui pode ter taxa de performance. Agora, na D, renda fixa curto prazo, renda fixa simples, renda fixa referenciado, é vedado a cobrança de taxa de performance. Tá bom? Então, essa questão aqui está caindo. O pessoal me relatou que caiu igualzinho na prova deles. Então, fica atento para você não errar essa questão aí na sua prova, tá? Bora para a próxima? Questão de número 3. Na portabilidade de um PGBL, os recursos envolvidos devem ser entregues a seguradora do novo PGBL após a dedução dos impostos? B. Ao cliente sem a dedução de impostos? C. A seguradora do novo PGBL sem a dedução de impostos? D. Ao cliente após as deduções dos impostos. E aí, qual você escolheu? Sobre previdência. Pessoal,
Não podemos errar a questão de previdência, tá? Aprenda assunto de previdência para você não errar a questão de previdência na prova. Assunto tecnicamente fácil, assunto de previdência. Nessa questão aqui, está falando de portabilidade de recursos. Lembra que portabilidade, eu só posso fazer de PGBL para PGBL, tá? Eu não posso fazer de PG para VG, tá? E ó, VGBL apenas para VGBL, só, tá? Outra regrinha que você precisa estar atento. O prazo mínimo entre portabilidades é de 60 dias, tá bom? E aí é o seguinte, quando eu estou fazendo a portabilidade, eu apenas estou tirando recurso de uma instituição e levando para outra instituição. Não tem resgate. O imposto, ele incide sobre o resgate. Nesse caso, não está sendo pedindo falando de resgate, está falando em portabilidade. Eu posso pegar o dinheiro de uma instituição A, levar para a instituição B. Eu não estou pegando o dinheiro, o cliente não está resgatando. Então, a tributação é só quando ele pedir o resgate. Nesse caso, então, aqui, a letra A fala: a seguradora do novo PGBL após a dedução dos impostos. Olha só, peraí, tem uma coisa errada aqui. Não tem dedução de impostos, porque não tem resgate, tá? A B fala ao cliente, peraí, mas o cliente pediu resgate? Não, ele pediu a portabilidade. Então, não vou entregar o recurso para ele, né? Não é para ele que o dinheiro vai. A C fala a seguradora do novo PGBL sem a dedução de impostos. Opa, tá certo, né? Não tem dedução de impostos. E D, ao cliente. Opa, tá errado, ele não pediu resgate, né? Só quando ele pedir resgate que eu vou colocar o dinheiro para ele. E aí, vou cobrar imposto. Beleza? Certinho aqui? Bora para a próxima, então? Questão de número 4. Um investidor deseja investir em algo que acompanha a inflação e também pague um juros pré-fixado e não quer correr risco de reinvestimento. Você indica o CDB-DI, LTN, NTN-B ou NTN-B principal? E aí? Se você lembra da aula de títulos públicos federais, se você lembra dos macetes lá, você vai acertar essa questão aqui, tá? Lá tem os macetes para você não confundir essas siglas aqui. Por exemplo, LTN, né? LTN tem um tesão antes. Se é o tesão antes, é o título pré-fixado, né? Pré-fixado. Você investe e já sabe quanto você vai resgatar. Aqui eu vou lembrar um negócio para vocês. Ó, o título pré-fixado, ele é negociado com deságio. Tá? Você vai lembrar, lembrou aí? Deságio, por quê? Você já compra sabendo que vai resgatar R$1.000. Aí, de acordo com a taxa de juros, você paga lá, por exemplo, R$600, já sabe que vai resgatar 1.000. Ou, se depende da taxa de juros, R$700. Ou seja, se você paga R$700, significa que os juros é menor, né? Menor. Aqui, ó, se você paga R$600, significa que você vai ganhar mais, é mais juros, né? Então, ou seja, quanto maior juros, menor é o título que você paga. Ou seja, o valor do título aqui, o PU, né? Esse valor do título aqui é conhecido como PU, tá? Que é o preço único, ou seja, preço unitário. Esse PU aqui, ele é inversamente proporcional à taxa. Por exemplo, quanto maior a taxa, menor o PU. Quanto menor a taxa, maior o PU. Entendeu o raciocínio? Estou falando aqui de título pré-fixado, tá? Não tem a ver com a questão aqui, mas eu lembrei dos assuntos e aí eu vou falando, porque aqui não é apenas responder a questão para você, e sim a gente fazer uma mini aula para você relembrar tudo os assuntos, porque vai que na prova cai sobre isso aqui. E aí você, numa questão sobre algo de inflação, de outra coisa, você aprendeu e acerta a questão, tá? Inversamente proporcional aqui à taxa, tá? Beleza? Aí a gente olha aqui, vou até descartar já aqui a letra A, que é o CDB-DI, né? Que aqui é de banco, né? CDB acompanha a taxa CDI, né? Então aqui já não pode ser a A. O investidor deseja investir em algo que acompanha a inflação. Aqui o pré-fixado não acompanha nada, né? Porque você já investe e já sabe quando você vai resgatar. Então não pode ser a B, né? Não pode ser a B. E aí ele também fala assim, também paga os juros pré-fixado e não quer correr risco de reinvestimento. Que risco é isso? Que risco é esse? Olha só. Nós temos lá no títulos públicos federais os títulos que pagam cupom e os títulos que não pagam cupom. Então, por exemplo, tem um título que a cada 6 meses você recebe, juros, né? É o títulos com cupom, tá lembrado? Títulos com cupom. E tem o títulos sem cupom, né? O título que você investe, você só vê a cor do dinheiro lá no vencimento. Então, por exemplo, nós temos as letras, que é sem cupom, né? A LFT e a LTN,
né? É um dos exemplos que são sem cupom. O macete é: letras não tem cupom, notas tem cupom. Com exceção da NTN-B principal, que ela não tem cupom. A NTN-B principal aqui, ó, não tem cupom, tá? Não tem cupom. O macete para você não esquecer disso aqui é, se você lembrar do principal, que é o dinheiro que você investiu, né? O dinheiro que você colocou, você só vai ver a cor dele quando você pegar os juros. Quando você receber tudo. Você vê tudo junto, não vem nada antes, tá? Principal, você só vê a cor dos juros quando você pegar o seu principal. Ou seja, é um título sem cupom. O que é risco de reinvestimento? Risco de reinvestimento é quando um título tem cupom, por exemplo. Imagina que você, vou colocar aqui em cima, tá? Ó, presta atenção, bem aqui em cima. Imagina você investir num título aqui que paga 20% ao ano. Nossa, que top, que excelente. Só que ele tem cupom. Cada 6 meses ele acredita na sua conta os juros. Juros semestrais, 20% ao ano. Aí aqui, nesse primeiro mês aqui, ele pagou os seus juros. Aí você quer reinvestir esse dinheiro. Quando você vai reinvestir, a Selic pode estar, por exemplo, 5%. Ou seja, o mercado agora está pagando em torno de 5%. Quando você vai reinvestir, você vai ter rendimentos aproximadamente 5%. Se este título aqui não tivesse cupom, você não estaria ganhando juros sobre juros de 20%. Não estaria agora ganhando apenas 5%. Isso é o risco de reinvestimento. É o risco de você querer reinvestir e não achar mais juros compatível com o investimento que você tinha, tá? Com os semelhantes. Isso é risco de reinvestimento. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de NTN-B, B de Brasil, né? B de Brasil, o macete aí você lembra, né? Por que B de Brasil? Porque qual que é o índice oficial de inflação do Brasil, né? É o IPCA, né? Então, qual que é que então o NTN-B acompanha o IPCA. Nesse caso aqui, ele quer que acompanhe a inflação, então vai ser a C ou a D, mas ele quer um título que não corra risco de reinvestimento. Qual que não tem risco de reinvestimento? É o sem cupom, né? Porque o que tem cupom aqui tem risco de reinvestimento. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa D, NTN-B principal, porque ela não tem cupom. Beleza? Show? Aprendido, né? Vamos lá, pessoal, garantir essa questão na prova também. Vamos embora. Questão número 5. Um investidor fez uma aplicação em debêntures pelo prazo de 181 dias corridos e obteve lucro de 421 mil. Com relação à tributação, analise os itens abaixo. 1. A instituição financeira irá reter o valor do imposto devido? 2. A alíquota do imposto de renda é de 15%? 3. A base de cálculo para a cobrança do imposto de renda é o rendimento da operação? E aí, estão corretos? Qual dessas alternativas estão corretas? E aí, qual você vai escolher? Qual você escolheu? Pessoal, meu amigo e minha amiga, essa questão aqui, várias pessoas me falaram que caiu na prova, tá? Vários feedbacks já que eu já tenho recebido, várias pessoas falam dessa questão aqui na prova, tá? Então essa aqui é uma das que eu tenho, assim, muito certo que vai cair na sua prova, tá? De CPA 10 ou de CPA 20. Então fica atento nela, para você garantir ela, tá? E aí, qual que você escolheu? Olha só, a instituição financeira irá reter o valor do imposto devido. Uma debênture, ela precisa de uma instituição financeira, né, para fazer a oferta pública, né, uma corretora ou um banco de investimentos. E aí, quando vai fazer o resgate, essa instituição, ela retém o valor do imposto, tá? Então, nesse caso aqui, está certo, porque a instituição financeira vai reter o imposto devido. A 2 fala aqui, a alíquota do imposto de renda é de 15%. E aí, o imposto de renda fixa, ela é aquela regressiva, né? Que vai de 22,5%, né, até os 15%. Né? Como que é esse negócio aqui? Aqui, se você resgatar até 181 dias, né? Depois cai para 20%, né? Se você resgatar entre 181 dias a 360 dias, né? Aqui até 180 dias, né? Aí aqui cai para 17,5, ficou apertado aqui, né? E se você resgatar entre 371 dias a 720 dias. E acima de 721 dias, você paga 15% de imposto de renda sobre os ganhos, né? Isso é tributação em renda fixa. E aqui nós estamos falando, então, resgate entre, qual foi? 181 dias, nós estamos falando de 20%, não é 15%, né? Então a alternativa aqui está errado, né? A 3 fala, a base de cálculo para a cobrança do imposto de renda é o rendimento da operação. Uai, tá certo, né?
Imposto de renda é sobre o rendimento. Também está certo. Então, a alternativa correta, alternativa 1 e 3. Beleza? Bora para a próxima? Questão número 6. Considere as seguintes definições a respeito de um investidor no âmbito do processo de coleta de informações para elaboração da análise do perfil do investidor. Questões certas de prova também. Sempre tem questões do API, tá? Sobre o API. Primeiro, objetivo do investimento. 2, situação financeira. 3, conhecimento em matéria de investimento. Constam no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Investimento apenas aquelas definições descritas em... E aí? Qual você escolhe? Pessoal, lembrando o seguinte, antes de eu começar a explicar, você pausa, analisa a questão, responde, né? Pode ser na sua mente, falar, eu vou de letra tal. E aí você aperta play e aí a gente vê a explicação, tá? Aqui é o seguinte, o que você precisa saber para coletar o perfil de um investidor? Para você saber se ele é conservador, moderado ou arrojado, se ele tem coragem ou não nos investimentos. O que você precisa saber dele? Primeiro, ele vai guardar o dinheiro. Ele chega para você e fala, eu quero aplicar 100 mil reais. Você pergunta para ele, você tem que perguntar para ele assim, você quer guardar dinheiro para quê? Tem algum objetivo específico? É para um casamento? É para comprar um carro? É para a formatura do filho? É o que isso aqui? Você precisa saber o objetivo dele, o objetivo do investimento, você precisa saber. Por quê? Dependendo, ele fala assim, vou casar daqui 15 dias. Você vai colocar em um investimento de risco? Não, né? Ele não pode, o horizonte dele é de curto prazo. Ele não vai, se ele tiver perda, ele não tem tempo de recuperar a perca, né? É muito curto prazo. Horizonte curto não pode ter investimento de risco, né? Diminuir a tolerância a risco, tá? Inclusive tem uma questão sobre isso na prova, né? Que é uma coisa que tende a diminuir a tolerância a risco é o horizonte de tempo, né? Se você tem um tempo curto, você não pode correr muito risco, né? Isso tende a diminuir a sua tolerância a risco. Agora, se você tem um investimento de horizonte de 10 anos, aí você pode correr um pouco de risco, porque se você perder, você tem chance de recuperar, você está a longo prazo, tem tempo, né, para você se recuperar. Então, o objetivo do investimento está certo. Você precisa saber o objetivo do investimento. Situação financeira. Precisa saber a situação financeira dele? Precisa. Por quê? Se ele é um milionário, por exemplo, um cara filhinho de papai, empresário, tem milhões, e ele chega a aplicar com você 100 mil reais, ele pode correr risco. Por exemplo, ele tende a ser um cara mais arrojado, porque ele tem patrimônio, ele não tem problema perder o dinheiro se ele colocar em algo de risco e dar problema, né? Você precisa saber a situação financeira dele, como ele está, tá? Então, a situação financeira é importante você saber para analisar o perfil do investidor. Conhecimento em matéria de investimento. É um cara que tem experiência em investimentos ou não? Ah não, o cara é formado em economia, o cara tem certificação, é autorizado pela CVM, profissional. Opa, então você não precisa ficar muito preocupado, ele sabe o que está fazendo, você precisa saber disso. Ah não, agora o cara chegou para investir em um fundo de ações, porque um amigo falou para ele nunca investiu nisso. Percebe que você precisa saber qual é o conhecimento dele, se ele já investiu ou não, porque isso vai influenciar também no perfil do investidor. Então, os três aqui estão corretos. Eu preciso saber dessas três pilares aqui para definir o perfil do investidor. Tá bom? Questão número 7. A política de investimento de um fundo somente poderá ser alterada a. Devido à incapacidade do gestor de cumprir o regulamento estabelecido. B. Devido à ocorrência de perdas significativas e inesperadas. C. Por deliberação dos cotistas da Assembleia Geral. D. Por iniciativa da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ou do Banco Central, Bacen. E aí, meu amigo, minha amiga? A política de investimento de um fundo somente poderá ser alterada. Não? O que é política de investimento? Por exemplo, um fundo de ações. Ele tem que investir mais de 67% em ações. É uma política de investimento. A política do fundo que vai investir em ações. Um fundo que é renda fixa simples. A política de investimento dele é de investir pelo menos 95% do dinheiro em ativos de baixo risco. É uma política de investimento. Percebe? Fundo multimercado, multimercado soberanos, multimercado trading. Cada um tem uma política de investimento. E aí?
Para mudar essa política de investimento, para ele correr mais risco ou menos risco, eu preciso passar isso em assembleia. Os cotistas é que vão definir se eles vão aceitar ou não mudar a política de investimento do fundo. Então eu preciso passar isso em assembleia geral, tá? Porque quem manda no fundo é os cotistas. É só lembrar do conceito, né, de condomínio, né? Quem manda no condomínio são os condôminos, né? As pessoas que moram, os moradores do condomínio. E aí tudo que você precisa fazer ali, dependendo da alteração, se for impactar na vida dos moradores, precisa passar em assembleia. Na questão do fundo de investimento, a mesma coisa. Quando ele entrou, ele colocou dinheiro naquele fundo, ele acreditava que ia investir dessa forma. Agora, se for mudar o tipo de investimento, ele precisa ser consultado, tá bom? Essa é a opinião dele. Tem que deliberar isso em assembleia. Questão número 8. O investidor aplicou em um fundo referenciado DI. Após 15 dias transcorridos da aplicação, ele solicita resgate total. Sobre o ganho de capital oferido, incidirão a IOF e imposto de renda de 22,5%. B. Imposto de renda de 20% e come cotas. C. Imposto de renda de 20% e IOF. D. IOF e imposto de renda de 17,5%. Pessoal, questão de tributação. Você precisa estar craque, porque também chove muitas questões. Caem várias questões na prova sobre tributações e investimentos. Você precisa estar bem craque sobre essa questão de tributação, tá? Então, olha só, primeira coisa que você precisa aprender aí, tá? Espero que você já respondeu, e aí agora eu vou começar o raciocínio da questão, tá? Beleza? Vamos lá? Olha só, quando o resgate for inferior a 29 dias, né, até o 29º dia, tem IOF, tá? Tem IOF. Nesse caso aqui foi com 15 dias, né? Quando tem IOF, o IOF vem primeiro, tá? O IOF vem primeiro. Anota no seu resumo aí. Quando há IOF, o IOF vem primeiro, tá bom? E aí depois o imposto de renda. O imposto de renda nesse período aqui é de 22,5%, né? Então, nesse caso aqui, 17,5%, 20%, 20%. Aí ficou fácil, né? A alternativa correta, a alternativa A de aprovado. Beleza? Bora, próxima. Questão número 9. Qual é o título vendido com deságio na ocasião de sua aquisição na emissão em função do valor de resgate? A. LTN. B. LFT. C. Debênture com rentabilidade atrelada ao CDI. Ou D. NTNB. E aí, você está prestando atenção nas questões anteriores? Porque eu expliquei essa aqui. Uma questão ali atrás, está falando de títulos públicos, né? Eu expliquei essa aqui. Qual que é? E aí? Lembra-se que ó, a NTNB acompanha o IPCA, né? B de Brasil, Índice Oficial de Inflação, IPCA. Debênture que nada a ver, né? Nada a ver. LFT, olha só, tesão depois, é um título pós-fixado em Selic. Busca acompanhar a taxa Selic, né? É isso aí. Então sobrou aqui a LTN. Lembra a LTN? Ela é vendida com deságio. Deságio, você vai sempre lembrar o seguinte, ó, deságio igual a desconto. Desconto. Tá ligada a palavra. Deságio com desconto, tá bom? Deságio, é para você lembrar, coloca no seu rascunho aí, nas suas anotações. Deságio é igual a desconto. Então olha só, LTN, você já sabe qual é o valor de resgate. Você sabe que você vai resgatar R$1.000, mas você compra com desconto, um valor menor, descontada a taxa até o vencimento, você vai resgatar R$1.000. Então, qual é o título vendido com desconto, deságio, na sua aquisição? Então, a alternativa A de aprovado também. Tá bom? Questão número 9. Opa, 9? Questão número 10, né? Questão número 10. Um investidor faz depósitos trimestrais de R$1.000 em caderneta de poupança desde 2006. A remuneração desse investimento será a TR mais 0,5% ao mês sobre o saldo das aplicações até 4 de maio de 2012. Para os depósitos realizados após essa data, TR mais 70% da meta da taxa Selic, caso seja igual ou inferior a 8,5% ao ano. B. TR mais 0,5% ao mês sobre o saldo total. C. TR mais 70% da meta da taxa Selic, caso seja igual ou inferior a 8,5% ao ano.
D, TR mais 0,5% ao mês sobre o saldo das aplicações até 4 de maio de 2012. Para os depósitos realizados após essa data, TR mais 70% da meta da taxa Selic. Assunto de poupança, a última estatística que eu vi da Ambima, apenas 33% das pessoas que fazem a prova acerta questão de poupança, tá? Não entre nessa estatística. Seja a pessoa que faça 100% do tema de poupança, tá? Vamos lá, vamos aprender esse negócio aqui. Pessoal, o que aconteceu? Até maio de 2012, olha só, depósitos, aplicações feitas até maio de 2012, rende 0,5% ao mês mais TR, 0,5% ao mês mais TR para a pessoa física, tá? Pessoa jurídica rende 1,5% ao trimestre, tá? Até maio de 2012. Faça sol ou faça chuva, não interessa o que acontece no mercado, rende 0,5% ao mês mais TR e 1,5% ao trimestre para a pessoa jurídica. Isso até maio de 2012. Depósitos feitos após maio de 2012, aí depende da taxa Selic. Se a Selic tiver inferior a 8,5%, a poupança passa a pagar 70% da Selic, tá? Agora, se a Selic tiver acima de 8,5%, vou escrever aqui em cima, ó. Aqui embaixo. Eu vou apagar na tela aqui, para mim escrever aqui embaixo, assim, olha. Selic, você escrever no seu rascunho aí. Selic maior que 8,5% rende igual. Antes de 2012, depois de 2012, tudo igual, tá? Tudo igual. Rende tudo igual. Selic maior que 8,5% rende igual. Antes de maio de 2012, depois de maio de 2012, rende 0,5% ao mês mais TR. Então, aí não interessa maio de 2012, tá? Por exemplo, a Selic está 12%. Não interessa a data maio de 2012. Rende 0,5% ao mês mais TR, acabou, tá? Agora, Selic menor que 8,5%, aí a regra muda, tá? Aí, Selic menor que 8,5%, aí a poupança rende, até mudar a cor aqui, ó, a poupança rende, ó, Selic menor que 8,5%, a poupança rende 70% da Selic, tá? Ela passa a render menos, beleza? 70% da Selic, mais TR, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? A alternativa A fala TR mais 0,5% ao mês sobre o saldo de aplicações até maio de 2012, tá certo? Ou seja, independente do que acontecer, independente do mercado, o dinheiro que aplicou até maio de 2012 não tem nada a ver com a nova regra, tá? Agora, para os depósitos realizados após essa data, TR mais 70% da meta da taxa Selic, caso seja igual ou inferior a 8,5%. Opa, isso aí tá certo, né? Tá certo. Porque se aqui tivesse superior a 8,5%, aí não seria TR mais 70%, seria igual aqui, ó, TR mais 0,5% ao mês. Então, por causa dessa regrinha aqui, a Ambima gosta muito dessa questão aqui, mas você vai acertar porque você aprendeu. Tá bom? Questão número 11. Um investidor compra cotas de um fundo com gestão ativa. Depois de certo tempo, este fundo apresenta performance inferior ao seu benchmark. O investidor reclama da performance e alega que não sabia que este fundo poderia render abaixo do benchmark. Este investidor, A, está correto, pois o fundo com gestão ativa sempre deveria render mais que seu benchmark. B, está correto, pois um fundo com gestão ativa deveria ter a mesma rentabilidade de seu benchmark. C, está errado, pois um fundo com gestão ativa pode apresentar retornos acima ou abaixo de seu benchmark. D, está errado, pois espera-se que um fundo com gestão ativa apresente retornos abaixo de seu benchmark a maior parte do tempo. E aí, galerinha? E aí? Qual você responderia se você estivesse na prova agora? E aí, você acertaria ou não? Qual você iria? Vamos lá. Um fundo de gestão ativa é um fundo que busca superar o benchmark. Não quer dizer que ele sempre vai superar o benchmark. Ele busca superar o benchmark. Mas isso não tem como garantir. Pode acontecer dele dar menos, né? Ele é um fundo ativo. Mas ele não quer dizer que sempre vai dar acima, né? Às vezes ele pode dar abaixo do benchmark. Então, pensando nisso, a letra A fala, está correto, pois um fundo de gestão ativa sempre
deveria render mais seu benchmark? Não, né? Não, sempre não. Está correto, pois um fundo com gestão ativa deveria ter a mesma rentabilidade que seu benchmark? Olha só, mesma rentabilidade é um fundo com gestão passiva, né? Que ele busca acompanhar o benchmark. O fundo de gestão ativa, ele busca superar o benchmark. Então, isso aqui, né, não, porque ele não deve ter a mesma rentabilidade, e sim superar a rentabilidade. C. Está errado, pois um fundo com gestão ativa pode apresentar retornos acima ou abaixo do seu benchmark. Tá certo, né? E a D fala, está errado, pois espera-se que um fundo com gestão ativa apresente retornos abaixo do seu benchmark a maior parte do tempo. Você espera, na maior parte do tempo, abaixo? Não, né? A ideia dele é superar. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Questão número 12. A moeda local sofreu uma forte desvalorização. É de se esperar que A. Aumente a exportação e aumente o turismo local. B. Aumente a exportação e diminua o turismo local. C. Diminua a exportação e aumente o turismo local. D. Diminua a exportação e diminua o turismo local. E aí? Questão de câmbio aqui, né? Política cambial. Taxa de câmbio, no caso, né? É questão sobre taxa de câmbio. Uma questão também que... Eu lembro também quando eu fiz a minha prova da CEA, caiu essa questão aqui. É uma questão também que me falaram na semana passada, que ela vem caindo também na prova, tá? A moeda local sofreu uma forte desvalorização. É de se esperar que... E aí, qual que você respondeu? Vamos lá, vou explicar. Vou dar um macete já para vocês, olha só. Quando a moeda local sofreu uma forte desvalorização, olha só, desvalorização significa que favorece a exportação, tá? Favorece a exportação. Se, por exemplo, aqui no Brasil, nossa moeda real desvalorizou. Vou escrever aqui, ó. O real desvalorizou. Tá valendo nada o real. Significa que as outras moedas se valorizaram. Se o real tá valendo pouco, nós vamos no Paraguai ou os paraguaios é que vêm dentro do Brasil? Se o real desvalorizou, significa que o dólar, por exemplo, né, outra moeda, valorizou. Se o dólar foi, por exemplo, para 20 reais, você vai no Paraguai fazer compra? Não, né? Então, se você não vai, significa que você não importa. Você só exporta. É eles que vão comprar mais aqui. Eles vão vir aqui com $1, compram 20 reais. Ou seja, levam muito mais. Favorece a exportação. Se eles estão vindo aqui, né, comprar, se nós estão vindo aqui, ou seja, aumenta o turismo local. E ao mesmo tempo a gente vende porque o nosso produto fica mais barato lá fora. Então a gente exporta mais e ao mesmo tempo eles passam a vir passear mais aqui porque o dinheiro deles vale mais. Então aumenta a exportação e aumenta o turismo local, tá? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Essas foram as 12 questões que eu separei. Não deu certo de fazer essas 12 questões ao vivo com vocês, mas está aqui, conforme prometido, a live gravada. E aí aguarde, a live 45 também tá, ó, show de bola. Já estou com as questões separadas para montar ela para a próxima segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira, às 19 horas, às 20 horas, horário de Brasília. Te espero aqui no canal. E outra, convide os amigos, compartilhe a live com os colegas. Tem o grupo de estudo também no WhatsApp. Ali no link da bio no Instagram, você consegue entrar no grupo de estudos, tá? Você entra no grupo de estudos para você ficar mais junto com a gente nesse rumo a essa jornada aí da certificação. Te espero no time de aprovados. Valeu, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.